Aí peguei para as questões. Eu estou aqui com o banco do Medcoff aberto. Tanto faz, né, qual cursinho ou banco de questões você está usando. Como a gente fez a aula do Medcoff, vamos usar o banco de questões do Medcoff. No Medcoff, a gente vem aqui em novo teste. Ah, Alan, e no meu cursinho? Aí, não sei. Depende bastante do cursinho, do banco. Mas você tem que achar esse tema lá que corresponde à aula, né? Então, clínica médica, endócrino, diabetes, complicações crônicas do diabetes. Existem 121 questões, certo? Eu iria lá no meu Super Planner, veria quantas questões ele está sugerindo e faria essas questões. Então, esse aqui foi o tema que a gente marcou. Vamos ver se tem algum filtro aqui atrapalhando a gente. Então, aqui, nome do teste, número de questões. 10 questões é pouco, né? Vamos fazer aqui pelo menos 20 questões, tá? Filtrar por instituição, não. Filtrar por tipo de prova. E, idealmente, seria melhor a gente fazer acesso direto, né? Assim, seria o melhor. A não ser que não tenha muitas questões. Eu estou considerando, obviamente, né, que eu estou prestando prova de acesso direto. Então, eu vou filtrar aqui por hora, mas se a gente vê que está poucas questões, está tendo que repetir muito, a gente considera fazer as questões do R+, de clínica também, né? Pesquisar por ano. O que acontece? É esquisito a gente fazer uma questão de 2019, por exemplo, e deixar uma de 2025 sem ser feita, concorda? O ideal seria sempre fazer questões dos anos mais recentes. Mas provavelmente, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, 2024, que provavelmente já tem todas as questões cadastradas, provavelmente não vão ter 20 questões desse tema, entende? Então eu vou testar aqui só para ver o que está acontecendo. Vou colocar pesquisar aqui. E para a gente ver se vai dar para usar desse jeito, né? Se não der, a gente muda lá. Então, endócrino, diabetes, complicações de diabetes. Só tem 12 questões, tá vendo? Então, ou seja, ficou pouquinho, né? Vamos colocar aqui mais um ano. 25 e 23 também. Então, estou garantindo que eu estou fazendo pelo menos os últimos 3 anos, né? Ó, clínica médica, dermato não, endócrino, diabetes e complicações crônicas do diabetes. Só tem 16 questões, tá vendo? Nesses 3 filtros. Aí sim, eu ia aumentando outros anos, entende? Mas eu sempre quero fazer das mais recentes para as mais antigas, né? Eu ia aumentando anos lá, mas nós vamos fazer essas 16 questões, que vem dos últimos 3 anos. Já está um número bom, né, de questões para serem feitas. Uma pergunta. Esse tema, vocês acham que é um tema que muda todo ano ou é um tema mais perene? Eu pessoalmente acho que é mais perene. Diferente de vacina, que todo ano tem um calendário novo, pouco provável existirem um calendário anual de neuropatias diabéticas, concorda? Eventualmente, casualmente, pode ser que mude o tratamento. Então, alguma coisa pode mudar ao longo do tempo, ou a classificação, enfim, não sei. Mas, assim, questões desse ano, desse tema, mesmo mais antigas, estão valendo, concorda? Assim, então, eu não ficaria muito estressado com isso, não. Alan, como que eu vou saber se o tema é um tema volátil ou não? Enfim, você vai estudar a matéria e vai começar a fazer as questões. E vai fazendo das mais recentes para as mais antigas. Você mesmo vai começar a ver que o gabarito mudou. Então, assim, fazendo questão de DPOC, aí está usando o último Gold. Aí, a partir de certo ano, o critério mudou. Ou seja, você sabia o que era certo e errou a questão porque o critério mudou. Então, está na hora de parar de fazer questões desse ano para trás e talvez até repetir questões, né? Mas, enfim, a gente vai fazer essas 16 questões aqui. Então, descer, 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 gerar teste. Que modo a gente quer fazer o teste? Eles têm aqui essa coisa que eles chamam de modo padrão e modo tutor. O modo padrão deles é como se fosse uma prova, né? Então você faz as questões todas, depois vê o que aconteceu. Não faz o menor sentido você fazer isso aqui no modo padrão, essa revisão, entende? E por que não faz sentido? Porque é o seguinte, você está estudando o tema, você não sabe nada do tema. Seu objetivo aqui não é tentar ter uma alta performance, não, não é o objetivo. Seu objetivo é aprender. E aí me conta uma coisa, imagina que você vai fazer 16 questões. Imagina que as 16 questões cobram exatamente a mesma coisa. Todas as 16 questões. Aí você vai gastar tempo lendo a questão 1, olhando as alternativas. Aí você marca. Aí você vai para a questão 2, mas você não viu a resposta da 1. Por quê? Porque você está no modo padrão, você está fazendo como se fosse uma prova. Aí, para sua surpresa, a questão 2 é exatamente o mesmo tema da questão 1. Aí você lê tudo e marca de novo. Aí você faz isso em 16 questões. Aí chega no final, você vai ver seu resultado, você tirou 0. Por quê? Porque o seu conceito, a sua ideia, o seu conhecimento estavam incorretos. Aí você gastou 16 questões e 1 hora, né, de estudo para descobrir que o seu conceito estava errado. E aí você não aprendeu isso, assim, na hora que poderia aprender, e gastou um tempo fazendo isso, e você já poderia ter testado o seu conhecimento com mais 15 questões. Então, se você tivesse feito no modo tutor, né, o que é o modo tutor? Aqui no sistema deles. É um modo que você faz a questão, ele já te dá a resposta antes de você passar para a próxima.
Então, se você faz no modo tutor, que é o modo correto de fazer questões de revisão, você vai fazer a primeira questão, tá errado, e vai falar, nossa, eu achava que era isso, mas é isso, eu estou errando. Aí você vai aprender. Aí na questão 2, que é exatamente o mesmo conceito, você vai ter uma chance de acertar de novo. Você vai ler a questão e vai ter uma chance de acertar. Aí você pode ser que acerte ou pode ser que não acerte. Se você acertar, você, agora acho que eu entendi o conceito. Aí na questão 3 é igual de novo. Então você vai tendo a oportunidade de se testar várias vezes e aprender de fato. Aí o aluno, se vocês pararem para pensar, a gente, quando está estudando sobre estudo, a gente tem uma criatividade imensa para pensar em problemas, já viu? É assim, mas e isso? Mas e aquilo? Mas e não sei o quê. E aí no mundo do mas e se, você fica parado e às vezes nem estuda. Então a pergunta que você está se fazendo aqui é, mas se eu já vejo a resposta direto de cara de um teste, de uma questão, isso vai enviesar o meu resultado para as próximas questões. E a resposta é que sim, vai enviesar, vai aumentar o seu resultado, mas é exatamente isso que você quer, entende? O que você quer fazer quando você faz revisão? Você quer aumentar o resultado. Aí já apareceu de novo na sua cabeça assim, mas esse aumento está sendo artificial, porque eu acabei de aprender isso. E aí, na verdade, quando eu cadastrar no Pleno, eu vou estar cadastrando que eu tirei 80% nessa revisão, mas na prática mesmo, se eu não tivesse feito isso tudo, se eu não tivesse lido a teoria antes, eu estaria tirando 55%. E aí eu vou te responder, sim, e é por isso que o algoritmo já considera que você está fazendo as coisas desse jeito, entende? Quando tem um box lá de primeira revisão para você cadastrar a sua revisão, porque essa primeira revisão, a interpretação do algoritmo sobre ela é diferente da interpretação do algoritmo da sua segunda revisão, entende? Ou seja, quando a gente sugere isso, o que eu estou querendo dizer na prática é assim, cara aluno, para você que está usando o Super Planner, e para você que vai ler seu estudo da teoria antes da primeira revisão, e para você que vai fazer as questões usando o módulo tutor, o algoritmo está considerando que você está fazendo isso. Portanto, siga essa orientação, pois caso contrário, se a sua performance estiver muito abaixo, muito acima disso aqui que está sendo cadastrado aqui, o algoritmo não sabe que você desviou da estratégia e, portanto, você não vai estar tendo todo o benefício possível dos cálculos estatísticos e matemáticos que foram feitos até o momento. É isso, entende? Se a gente quiser resumir, é assim, siga isso que está sendo orientado, que é o que a gente calculou que gera mais resultado, entende? Como vocês viram na jornada, eu fico o tempo inteiro pegando as condutas dos alunos, pegando o estudo dos alunos, pegando o resultado dos alunos, tentando achar pontos ou coisas que efetivamente façam diferença, transformando isso em algoritmos aplicáveis na vida real, transformando esses algoritmos em código de programação, transformando os códigos de programação em uma plataforma visualmente, esteticamente agradável, para que vocês possam estudar. Então, é isso que está acontecendo quando vocês estão usando o SuperClass. Então, confie e siga, vai dar certo. Pode confiar em mim, tá? E aí sim, a gente vai começar aqui com o módulo tutor. Vamos lá. Já tem um olho na imagem. Então, ó, tem um olho. Eu nem vi mais nada da questão. A gente acabou de ler lá que tem as neuropatias, que tem as mononeuropatias e que a mais comum é do oculomotor, certo? Aí, antes de ler a questão, lembra do e se, não sei o quê, que sempre aparece na nossa cabeça? E aí, eu tô falando de vocês, mas é de todo mundo, eu também. Aí você pensa assim, nossa, lá, mas eu talvez vou acertar essa questão porque eu sei que eu estou fazendo questões de complicações do diabetes. E se essa questão tivesse solta no meio da prova, eu nunca ia acertar. Aí eu vou te responder assim, sim, talvez você errar mesmo, a chance de errar aumenta. Mas assim, não tem outra maneira, entende? Ou seja, é aceitar isso e ir para frente. Então, como que eu sugiro vocês fazerem questões, e eu já até expliquei isso, tem um destaque, etc. Eu mesmo, Alan, faço assim, vi isso aqui, vi o olho, e aí eu entendo o que que a questão quer. Eu não vou ler isso aqui ainda, não vou ler, não quero ler isso aqui, não faço ideia. Eu olho o final do enunciado. Tem algum comando? Não, não tem. Então tem um olho, e o que que são as alternativas? Certo e errado. Ou seja, eu já tenho que ler isso aqui, sabendo que eu tenho que falar se é bom ou ruim, se é certo ou errado. É isso, entende? Então, vamos lá. Um paciente diabético que estava usando corticoide, submeteu uma cirurgia de catarata há 3 dias. Ótimo. Agora ele tem hiperemia ocular, redução da acuidade visual e visão turva. Ou seja, ou algo deu errado, ou ele está tendo uma complicação, ou está no pós-operatório normal, ou ele está tendo uma complicação cirúrgica. Os achados da ictoscopia são registrados na imagem abaixo. Então, vamos ver a imagem. Tem um olho, e não sei, né? Parece que tem um pus acumulado aqui, uma secreção, alguma coisa. Diante do cenário clínico apresentado, bem como o tema que ele suscita, julgue o item a seguir. Devido à recente manipulação, é mais provável que os germes gram-negativos, como pseudomonas, camiselas e proteus, estejam envolvidos, especialmente considerando o curto período de evolução. Vamos lá, é uma questão de complicações crônicas do diabetes?
Não, concordo. A questão está mal classificada. Ela não era para estar aqui. Vamos lá, eu como cirurgião, como patologista, eu faço ideia de qual germe vai ser mais presente na complicação pós-operatória de oftalmologia? Não. Eu sei das minhas cirurgias, que são germes intestinais, né? Principalmente gram-negativos. Agora, de germe tal, mas não faço a menor ideia, certo? Então, essa é uma questão sem noção. Agora, toda vez que você pegar uma questão sem noção, você tem duas opções. Você pode ficar com raiva, considerar que o mundo é injusto e tal, é uma opção. A segunda opção é falar assim, vou tentar ser esperto sem gastar tempo. Então vamos tentar ser esperto sem gastar tempo aqui. A gente sabe que essas bactérias gram-negativas aqui causam infecção aonde? Sistema urinário e sistema digestório, não é? Infecção de pele e outras coisas geralmente é gram-positivo, estafilococcus, streptococcus, essas coisas, não é? Será que o olho dele aqui teve contato com o trato genital e fecal? Não, né? Provavelmente não. Então, eu nem sei que bactéria causa essas infecções do olho, mas eu apostaria alto que é gram-positivo, que não são essas aqui, né? Então, eu já vou colocar um errado aqui. É isso, não faço ideia, entendeu? Ah, Alan, e aí? Não sei. E se você errar? Aconteceu, entendeu? Acontece, não tem problema. Aí a gente vai ler o comentário e vai aprender. Então, validar. Ó, acertando, tá vendo? Então, como dito, a forma aguda de endocrinologia é causada por Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus e bacilos gram-negativos, como pseudomonas em casos mais agressivos. Já não sei o que, não sei o que, eu ia parar de ler aqui, entendeu? Por quê? Porque essa questão é sem noção, entende? Então, assim, qual que foi a minha inferência aqui? A minha inferência foi, deve ser gram-positivo, não foi isso? Aí eu marquei errado e acertei. E ele fala que realmente é gram-positivo e nas formas graves bacilo gram-negativo, né? Aí tem um comentário gigantesco, tem uma foto aí, tem não sei o quê. E o Alan ia fazer o que aqui agora? Passar para a próxima questão. O que, que o aluno fica com vontade de fazer? Ah, não, eu tenho que ler tudo. Por quê? Porque tem que ler tudo, porque se eu passar qualquer informação na minha vida, eu vou estar perdido. Então a pessoa lê isso tudo aqui. Aí lê isso tudo aqui. Aí lê o comentário da questão. Aí quer ver essa foto aqui, que a gente não tem a menor noção do que está acontecendo nessa foto, né? Deve ser um olho. Aí ele justifica de novo as alternativas. Aí tem um take home message. E aí eu, Alan, não ia gastar nem um segundo nisso. Aí, como o aluno lê isso tudo aqui, não entende nada, ele ainda quer ver vídeos relacionados. Tá vendo? Aqui, gente, não gasta tempo com isso, não. Não fica com picuinha, não. A questão nem é do tema que você tem que estudar, não tem nada a ver, está classificado errado. Então, o que, que o Alan ia fazer? Não ia gastar 3 minutos e 20 na questão, igual está marcando aqui. O Alan ia ler, ver que a questão é sem noção, pensar assim, deve ser gram positivo. Errado, validar, era gram positivo mesmo. E passa para a próxima, entendeu? Sem picuinha, sem firula, sem nada. Bora para frente. Então, questão 2. Uma mulher de 57 anos, tem hipertensão, tem dislipidemia, tem DM. Eu falei com vocês que a gente vai seguir a minha estratégia, né? Então vamos seguir ela. Primeiro, lê isso aqui. O final da questão, o comando. Diante desse quadro, sinal alternativo que apresenta o diagnóstico mais provável. Então, quer um diagnóstico, certo? Beleza. Agora sim a gente pode ler. 57 anos, hipertensão, dislipidemia e DM mal controlado. Está usando insulina em dose alta e está com dor lombar esquerda que irradia para o hemisfério esquerdo. De 7 semanas, com fraqueza e atrofia em quadríceps assimétrico. Além de perder 12 quilos. Ou seja, esse nervo dessa pessoa está com algum problema. Qual nervo? É um nervo só, é só de um lado, lá, é assimétrico, tá vendo? Ou seja, não é uma coisa dos dois lados, é de um lado só. Sendo de um lado só, ou é um nervo só, ou é uma compressão medular de um lado só, concorda? Sim. Ah, não, como é que você sabe isso? Ele está falando que é tudo de um lado só, lá. Né? Vai só para um lado, a atrofia é só de um lado, a dor é só de um lado, então tem que ser um lado só. Sem ter alteração esfinteriana, tem hiporreflexia em membros inferiores. A gente viu que um dos sintomas de neuropatias lá é problemas do nervo, né? Então, a hiperreflexia entra nisso aí. Diante desse quadro, qual que é o diagnóstico mais provável? Vamos lá. Será que é uma polineuropatia diabética, que a gente viu que é a mais comum, que é bota e mão? Não, né? Concorda? Um lado só, esquerda, não sei o quê. Será que é uma mononeuropatia relacionada ao diabetes? Pode ser, não pode? Pode ser. Será que é uma radiculoplexopatia diabética? Pode ser, né? Pode ser. Será que é uma miopatia relacionada ao uso de insulina? Não, né? Assim, ela vai estar aplicando insulina no quadríceps? Não tem que estar muito doido, né? Não deve estar fazendo isso, não. Será que é uma miopatia necrotizante autoimune? Não, não tem nada a ver, né? Ou seja, a gente ficou entre essas duas, concorda? Então, agora a gente tem duas alternativas. Alan, e essas outras três? Eu cortei. Eu vou pensar entre essa e essa.
Então, o que eu preciso para diferenciar as duas? Eu preciso ver se a coisa está na coluna ou se a coisa é um nervo que está sendo acometido. Não é isso? Então, um dos dois. Então, vamos voltar na questão para buscar elementos. Então, tem um quadro de dor lombar intensa esquerda. Dor lombar leva a gente mais para essa aqui, concorda? Irradia para o membro inferior esquerdo e tem 7 semanas de evolução e atrofia do quadríceps. Além disso, ainda perdeu peso. Ok. Não tem alteração esfinteriana. Não ter alteração esfinteriana diminui a chance de ser algo do plexo lombo-sacral, essas coisas, que a gente sabe que é o que inerva o esfíncter, bexiga, essas coisas. Então, não ter alteração esfinteriana diminui a chance de ser essa aqui. Não é isso? Diminui a chance. Aí a gente continua. No exame físico, tem hiporreflexia em membros inferiores. Então, sim, tem hiporreflexia nos dois membros inferiores, né? Então, dos dois lados. Não é isso? Então, a gente tem coisas falando que é de um lado só, a gente tem coisas que sugerem mais que é radicular, a gente tem coisas que sugerem talvez não ser radicular. E aí, qual marcar? Aí você fica num dilema moral, que assim, você não sabe, não é um tema que você domina, você não atende ambulatório disso, tem alimentos para as duas coisas, você fica num impasse, e se você errar, você sente que o mundo acabou. Não é isso? Aí o que a gente faz nesse caso? A gente escolhe uma e marca e acerta ou erra. Essa questão aqui, se eu acertar ela, vamos supor que eu marquei aqui e acertei. Eu tenho certeza que é essa alternativa? Não tenho. Então eu tenho que ler o comentário. Entende? Se eu marquei essa aqui e errei, eu tenho certeza? Também não, tanto que eu errei. Então eu tenho que ler o comentário. Então antes de ver a resposta, independente de qualquer coisa, eu já sei que eu tenho que ver o comentário. E o que eu estou buscando no comentário dessa questão? Eu estou buscando por que esses elementos aqui levaram mais para um diagnóstico do que para o outro. É isso que eu estou buscando. Quando você vai ler o comentário, seu objetivo não é assistir uma aula de novo, não é ver 30 coisas. Seu objetivo é entender qual é o padrão dessas doenças e como elas são cobradas. Entender por que foi uma e não a outra. Entende? Então, vamos mais uma vez. Ela tem dor lombar intensa esquerda, irradia para um lado, tem atrofia de quadríceps assimétrica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá mais parecendo ser uma coisa, ele está falando muito de ser unilateral, não sei o que, não sei o que. Eu vou deixar a mononeuropatia marcada, mas sabendo que tem uma chance enorme de ser radiculoplexopatia. E aí, assim, a gente vai assumir o risco, entendeu? Então, vamos lá, validar, erramos, tá vendo? Uma radiculoplexopatia. Qual que é o problema disso? Nenhum. Então, a gente vai aprender por quê. A mononeuropatia é um nervo específico, explicando dor e fraqueza no trajeto. Contudo, no caso da questão, a extensão maior do quadro do que o esperado. Assim, não parece a melhor alternativa. Ou seja, quem argumentou, não argumentou assim, nossa, com certeza não é isso. É assim, está menos direcionado a um nervo só do que seria esperado. Foi isso que a pessoa falou, né? Então, a radiculoplexopatia costuma ser um quadro de natureza simétrica. A gente não sabia dessa informação, concorda? Até então, acabamos de aprender uma coisa. Assim, é o mais compatível com o quadro clínico. Afeta nervos da raiz e de grandes feixes nervosos, sintomas podem ser significativos e debilitantes, como o caso da questão. Então, ótimo. Tem dor lombar e a coisa é assimétrica, pode ser radiculoplexopatia. Se cair outra questão, a gente já sabe que isso é um ponto a favor disso. O que eu, Alan, faria agora? Passa para a próxima questão. É sério. Eu sei que você fica querendo ler isso aqui tudo, isso aqui, lê o comentário aqui, vê 3 minutos de vídeo, lê essas coisas todas aqui, lê o take começa, já abri a referência, aqui, não gasta tempo com isso não. Próxima questão. Questão 3. Avaliação de fundo de olho, paciente diabético, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que, qual que é a sequência correta? Então, ele quer a sequência correta de certo e errado, né? Então, a avaliação de fundo de olho de paciente diabético mostra numerosos microaneurismas grandes e pequenas hemorragias, neovascularização e exudato. Só coisa esquisita, né? Ainda tem uma setinha ainda para ajudar a gente a falar. Então, tem um monte de coisa, né, basicamente. Primeiro, essa questão está no local errado, concorda? Por quê? Porque pela aula lá, a gente não estudou coisas oftalmológicas, concorda? Então, provavelmente deve ter uma aula de coisas oftalmológicas que a gente acabou não vendo e a gente veio fazer questões sem ver essa aula. Ou seja, a gente está fazendo questões que o banco de questões não permite subfiltrar só para a aula que a gente viu nesse momento. E não tem problema. Vamos tentar acertar. Provavelmente o quadro diabético esteja mal controlado, pois foi observado no exame de fundo do olho assado compatíveis com retinopatia diabética a serem confirmados pela angiografia com fluoresceína. Deve estar certo, concorda? Assim, uma complicação é uma complicação crônica, a gente já aprendeu o que é.
Ele não falou que o quadro está mal controlado, ele fala que provavelmente o quadro está. A gente sabe que quanto mais mal controlado o quadro está, mais a chance de complicações, então eu vou considerar que está certo. Nesse estado de evolução, eu já não se recomenda o uso de laser de arco hertziano. Eu não faço a menor ideia, né? Assim, não tem como. Para a contenção da evolução da retinopatia, deve-se modificar a dose de insulina com aumento de 40% a 50% na atual dosagem. A contenção da evolução da retinopatia é o controle do diabetes, concorda? Não é isso? Assim, para controlar a evolução? Agora, controle do diabetes significa que tem aumentado a dose de insulina em 40% a 50%? A gente não tem nenhum elemento aqui que permite afirmar isso, concorda? Não faz o menor sentido, né? Então, vou usar que essa aqui está errada. Vamos ver se a gente já consegue acertar. Um certo na primeira e errado na última. Só seria essa, né? A única alternativa que dá certo nisso, né? O que faria essa segunda ser errada, e ela deve ser errada mesmo, né? Não sei se é. Então vamos validar aqui. Ó, acertamos, tá vendo? Vídeo comentário. Aí um comentário enorme, não sei o que, não sei o que. Vamos alternativas. Só alternativa. Esses achados aqui, não sei o que, é uma retinopatia diabética avançada, sugerindo que o diabetes não está adequado. Ótimo. Eu, Alan, nem ia ler isso aqui, para ser sincero com vocês. Por quê? Porque já respondeu o que eu precisava. Mas pode ler, vamos lá. Angiografia com fluorescina é recomendada para confirmar a extensão das lesões, não sei o que, pode. O argônio é indicado principalmente em casos avançados. Beleza. E o Alan pararia de ler aqui, eu não ia continuar. Por quê? Para ganhar tempo. Mas vamos ler. Onde a neovascularização para prevenir complicações e deslocamento da retina. Tá, ótimo. A contenção da progressão da retinopatia diabética requer um controle glicêmico rigoroso. Mas a simples modificação da dose de insulina, sem considerar outros fatores, como dieta, não sei o que, não é uma abordagem adequada. É exatamente o que a gente pensou, então correta a letra B, agora para frente. Né? Então dá para ver que, nem sei se esse time está certo. A gente gastou 3 minutos por questão, né? 3 e pouco. Isso porque eu estou comentando as questões. Se eu estivesse só fazendo, eu estaria bem mais rápido, né? Então, é assim, entende? O ritmo é esse, não adianta ficar com muita firula, não. Depois, a gente vai ler primeiro a ordem da questão. Tendo em vista retardar a progressão do doença renal crônica, sinal alternativo para a melhor conduta adotada nesse momento. Então, mais uma vez, caiu uma questão de doença renal crônica, sendo que foi uma das aulas que a gente não viu, mas lá no SuperPlan as coisas estão agrupadas. Né? Então, quando você vem para o banco de questões, o banco, quando você seleciona ali, já teve as aulas daqueles temas. Né? Aqui é que, como a gente viu só uma subaula específica, que a gente está tendo esse problema de aparecerem questões de temas que a gente não viu aula. Mas, assim, isso não é motivo para a gente não fazer a questão e, eventualmente, acertar a questão. Então vamos lá. Tendo em vista retardar a progressão de doença renal crônica, sinal alternativo com melhor conduta adotada nesse momento. Ele tem umas condutas e a gente não quer doença renal crônica, né? Então, 58 anos, negro, consulta cultural, sintomático. Hipertenso, diabético, já tem 3 anos que não faz consulta regular, ou seja, deve estar tudo atrapalhado. Usa metformina miligramas, hidrocloro e elodipina. Exame físico não tem alterações, uma PA um pouco mais alta, simétrica, exames com aumento de creatinina, que deu uma taxa de filtração estimada pela fórmula CKD-API, que é a que a gente usa preferencialmente em adultos, né, de 46 ml por minuto. Vocês vão lembrar, né, que tem a classificação de DRC, que acima de 60 está ok, entre 30 e 60 já está ruim, enfim. Potássio 4,3, glicemia de 124, glicado de 8,5. A albuminúria aumentada, né? Isso aqui, se eu não me engano, é até 30, não é isso? Tendo em vista retardar a progressão de doença, não sei o quê. Então tá, a gente tem um sujeito novo, uma glicada bem alta, porque em pessoas novas, a meta de glicada é abaixo de 7, não é isso? Então, glicada alta, taxa de filtração glomerular baixa, albuminúria, ou seja, o rim dele está fritando, né? Então a gente quer retardar a doença renal crônica. O que a gente faz nesse momento? Adicionar IECA, trocar metformina por sulfonilureia, esquisito. Trocar hidroclorotiazida por furosemida, nada a ver. Assim. Olha o que ele quer. Ele quer retardar a progressão de doença renal crônica. Ou seja, ele quer alguma coisa que vai diminuir a progressão. Nunca que furosemida reduz progressão. Em nenhum local fala que furosemida reduz progressão. E eu lembro disso de aulas que eu assisti em 2017, né? Assim. Então, nada a ver. Trocar a metformina por sulfonilureia, nada a ver também. Associar adrenalina e mononitrato de isosorbida. Aí eu lembro das aulas de DRC de 2017 ainda, que quando a pessoa já tem uma insuficiência renal crônica mais avançada, o ideal é adicionar hidralazina com isosorbida. E quando a pessoa tem uma doença renal crônica menos avançada, o ideal é adicionar IECA. Eu lembro disso. Agora, qual que virou a chave para acertar essa questão? Quão avançada está a doença renal? Porque se for menos avançada, é IECA. Se for mais avançada, é hidralazina e mononitrato.
Eu acho, eu não tenho certeza, eu acho que o corte é 30 ml minuto. Eu acho. Alan, de onde você tirou esse número? Eu lembro da classificação, que abaixo de 30 já era uma doença mais grave, inclusive nem podia usar metformina, né, abaixo de 30. De quando você lembra isso? Ah, quando eu fiz questões em 2017. Então, o que virou a chave para acertar essa questão? Quão grave é a doença renal crônica? Se for muito grave, esse. Se for menos grave, esse. Ou seja, eu não sei onde é o corte. Não faço ideia de onde é o corte. Na hora da prova, não tem como eu consultar. Não tem o chat GPT. Não tem o UpToDate. Então, eu tenho que tomar uma escolha. Eu vou considerar que é menos grave, ou seja, eu vou considerar que o corte é 30. E que, portanto, é IECA. Eu já marco validar, já procurando essa informação nos comentários. Entende? Você tem que entender que quando você vai para os comentários, você não vai igual uma ovelha perdida para tentar entender a vida. Quando você vai para os comentários, a sua cabeça já tem que ter 10 mil hipóteses. Você já tem que ir procurando informação. Entende? Se você vai para os comentários totalmente perdido e tal, você vai gastar muito tempo para fazer as questões e não vai aprender, não vai subir nota nem nada, entende? Então vamos lá, validar. Acertando, tá vendo? Então, paciente com hipertensão descontrolada, tem albuminúria, tá? Essa classe é mais bem indicada. Só que aqui, a gente está em dúvida por que não é a última, então a gente vai ler ela. Não há benefício da associação com a DRC. Tá, ok. Olha lá a classificação. Então, lá, 45 a 59 já começa a ficar ruim, né? Lá, amarelinho, né? Então, ele tem a albuminúria aumentada e tem a filtração diminuída. Ele já está no vermelhinho aqui, né? Então, 30 mil coisas aí que tem que fazer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí fala de meta pressórica, fala quais medicamentos usar, fala de novos medicamentos, fala das condutas em relação ao potássio. Ok, ok, ok. Beleza. Alan, você não vai fazer questão de saber todas as informações? Eventualmente pode ser importante, concorda? Sim. Agora, ele está te contando aqui qual que é a conduta em relação ao potássio. O que eu preciso saber? Vamos subir aqui. O sujeito tem o potássio limítrofe, né? 4,3 ali, sendo que é a partir de 4,8. Apesar que 4,3 é normal, né? Eu só vou saber assim, na DRC, dependendo do potássio, pode ter condutas específicas. A partir de quanto? 4,8. Eu guardei essa informação. O que eu percebo que os alunos estão fazendo? Eles ficam lendo isso aqui, tentando decorar tudo que está escrito aqui. Eu não vou ler esse parágrafo, entende? Não vou ler esses quadrinhos aqui, não vou ler nada disso. Por quê? Porque se isso for importante, vai ter questão sobre isso. E aí, quando tiver questão sobre isso, eu aprendo, entende? Nossa, Alain, mas e se não aparecer uma questão disso e for importante? Se você fizer um número grande de questões, vai aparecer, entende? É por isso que fazer muita questão te ajuda, porque ela te dá a estatística do que cai. Mesmo que você ficar chutando, você faz o que cai mais, entende? Mas vai que isso aqui é totalmente irrelevante, que eu gasto meia hora aprendendo isso. Então, não vou gastar tempo. Vamos para a próxima. O diabetes mellitus tem risco. Reduzido a frequência cardíaca? Não. Aumentado a frequência cardíaca? Sim. Aumentado a frequência cardíaca? Aumentado. Então, ficou uma dessas três, né? Aumentado junto com a hipertensão arterial. Ficou mal escrito isso aqui, né? Mas o que eu entendi é que ele está falando que, assim como a pressão arterial tem risco aumentado do frequência cardíaca, o diabetes mellitus também tem. Então, sim. Mas as três são escritas iguais, então não faz diferença. A doença arterial coronariana e não para a doença renal crônica. Então, a gente sabe que o diabetes aumenta o risco de doença renal crônica, o risco de doença renal crônica, o risco de ser, então, é o que tiver tudo. Então, tem o risco aumentado, aumentado para a doença renal crônica e aumentado para adoecer, né? Vamos validar isso aqui. Olha que beleza, acertamos, vamos para a próxima. Ah, não vai ler, não vou ler nada. Por quê? Eu sei que é aumentado para tudo. Assim, alguém dura que é aumentado para tudo? Não. Ah, não, eu quero ler, eu tenho a resposta. Se eu não ler o comentário da questão, eu não durmo de noite. Não leia. Fica sem dormir. Por quê? Ah, não lê. Tem da linha, tem que ser rápido, entendeu? Não tem tempo. Enfim, tá caindo só coisa que a gente não leu nada sobre a coisa. O que quer dizer que das complicações de diabetes, aquelas neuropatias lá são menos importantes, né? Tá caindo só coisa de DRC e olho. Então, ou seja, bom, né? Tá vendo que a gente adivinha o que cai mais fazendo questões? Então, vamos lá. Sobre a doença renal do diabetes, sinal alternativa incorreta. Beleza. No paciente DM2 e DRD, eu não faço nem ideia do que é DRD. Enfim, DM2 é diabetes, né? Com taxa de população glomerular maior que 30, então deve ser doença renal do diabetes? Será que é isso? Sei lá. Tá vendo? A gente tem que fazer umas inferências aqui. Depois que eu vi a taxa de população glomerular aqui, eu inferi que pode ser doença renal do diabetes. Se é ou se não é, não importa a sigla específica, mas ele está falando aqui de taxa de população glomerular, né? Então,
Deve ser. Deve ser considerada a combinação dos inibidores do SGLT2, não sei o quê, com outro antidiabético, preferencialmente a metformina, com dose reduzida, para otimização do controle glicêmico e potencial redução do risco cardiovascular, considerando as limitações determinadas pela filtração glomerular. É o seguinte, essa classe de medicamentos, inibidores do SGLT2, ela é nova. Quando eu estudei presidência não existia isso aqui, entendeu? Então, não sei, nunca vi algo disso, não faço a menor ideia. Ou seja, eu não sei se essa alternativa está certa. Então, ela vai ficar de molho, entendeu? Vamos para as outras. Em pacientes, não sei o que, pode usar agonista do receptor de GLP-1-RA para redução da albuminúria. Agonistas receptor de GLP-1 são medicamentos antidiabéticos, né, especificamente. Falar que um antidiabético vai reduzir a albuminúria é difícil, né? O que diminui a albuminúria? São coisas que atuam lá no rim, na taxa de filtração. É IECA e BRA, não é isso que muda a albuminúria? Falar que um medicamento anti-GLP-1 vai mudar a albuminúria me parece muito estranho e eu não marcaria essa alternativa por causa disso. Em pacientes com DM2 e taxa de filtração ruim, né, 15 a 30, e hemoglobina glicada acima da meta, os inibidores de DPP-4, algumas sulfonilureas e o GLP-1 podem ser considerados para melhora do controle glicêmico. Acho estranho, acho bem estranho. Eu me lembro que quanto pior a taxa de filtração glomerular, mais a gente vai para a insulina, né? Então, tira os antidiabéticos orais e fica na insulina. Então, não marcaria essa aqui também. Ah, você sabe isso? Não sei, mas o raciocínio. Em indivíduos com taxa de filtração menor que 30, hemoglobina acima da meta, deve ser considerado prioritariamente o tratamento com insulina com melhor controle glicêmico. Ó, isso é bacana. Inclusive foi o que eu acabei de falar aqui, que eu lembro disso lá de 2017. Então, essa aqui deve estar errada. Deve ter alguma coisa errada aqui. Vou marcar essa. Vou validar, vou entender por que essa aqui é errada, se essa estiver certa, e vou para frente. Então, validei. Ficou tudo amarelo. Ou seja, não tem uma resposta, né? Não sei. Não entendi o que aconteceu, não. Conceitos iniciais, fisiopatologia, não sei o que, não sei o que. Questão A, correta, 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 incorreta, incorreta. Gente, está cheio de coisa correta. Então, vamos lá. Ambas as medicações são permitidas com ajuste de dose, bem como são uma boa associação terapêutica. Então, que medicações são essas? Vamos voltar lá. É metformina com inibidor de SGLT2, né? Ok. Então, pode. Tá correto. Beleza. B, correta. Análogo de GLP-1 tem mostrado estudos de relevância clínica como drogas seguras, mas com medicações que diminuem a albuminúria. Ou seja, o conceito que eu tinha, que antidiabéticos não diminuiriam a albuminúria, se mostrou incorreto, uma vez que sim, aparentemente eles diminuem. Ou seja, eu errei por causa de um conceito errado que eu tinha, porque, enfim, ele considerou ser incorreto, apesar que parece um gabarito com letra A, né? Mas, não importa. Aqui ele considera que está certa essa coisa. Então, eu não sabia disso, que antidiabético pode diminuir a albuminúria, e por isso eu errei. Então, eu tenho que aprender isso. Eu não posso errar esse conceito mais nunca. Eu sugiro vocês escreverem na parede do quarto assim: eu só aceito erros inéditos, entende? Não pode errar a mesma coisa duas vezes. Porque errar duas vezes significa que você não está aprendendo e seu estudo não está sendo relevante, não está sendo útil. Então, eles causam diminuição da albuminúria. Ótimo. Análogo de GLP-1. Não sabia disso? Beleza. Vamos naquela que eu achei que estava certa, a D. Veja, atualmente tem medicações eficazes e seguras para uso em taxa de filtração menor que 30 e que pode ter benefício adicional como redução e proteção cardiovascular e não necessariamente a insulina será a medicação prioritária. Beleza, ótimo. Eu nem leria o resto, para ser sincero. Ou seja, um conceito que eu tinha, que menos de 30 a insulina era a primeira escolha e nem usaria o resto, está errado. Então, dois conceitos que eu tinha estavam errados. Esse estava errado, esse estava errado, e acabei de aprender que essa associação pode ser usada, né? O inibidor do SGLT2 junto com metformina. Então, aprendi três coisas nessa questão. Eu estou super triste de ter errado ela. Na verdade, o banco aqui nem considerou que eu errei, porque ele considerou que a questão está errada, né? Tem mais de uma resposta. Ou seja, fica até amarelo aqui. Mas eu aprendi três coisas. Então, ou seja, essa questão de todas que eu fiz até agora foi a que mais me ajudou, entende? Eu fiz 6 questões. Aquelas que eu já sabia, acertei, não me ajudou em nada, eu já sabia. É essa questão que me ajudou. Essa questão, é esse aprendizado que vai me ajudar lá no dia da prova a aumentar a chance de aumentar na questão. O ouro da coisa está no erro. O ouro não está no acerto, entendeu? Vamos para a próxima. O mesmo olho de novo, não tem condição não, né? Quer saber se é certo ou errado. E vamos lá. Ele fez a cirurgia, que a gente já lembra, né? Julga o caso a seguir. É um caso de conjuntivite complicado com hemorragia subconjuntival, uma condição grave. No entanto, tratamento usa colírio, não sei o quê.
Parece o uso na câmara anterior do olho, você concorda? Não parece conjuntivite com hematoma. Então eu vou colocar errado. Validar, isso mesmo. É um endo totalmente agudo pós-operatório, não sei o quê, e é gram positivo. Pronto, próximo. Ah, Alan, você não vai ler isso tudo aqui? Nunca que eu vou ler isso tudo. Vou passar para o próximo. O olho de novo, vamos lá. Julgue ter seguido. Os fatores de risco da condição em questão incluem o uso de drogas endovenosas e o politraumatismo, enquanto a presença de abscesso hepático e cirurgia abdominal não estão associados a esse quadro. Provavelmente ele está querendo explorar aqui a questão de que bactérias circulantes podem se alojar no olho e causar isso, né? Quando ele está falando drogas endovenosas e politraumatismo, ele está falando de circulação de bactéria por entrada externa, né? Então ele está querendo falar o seguinte, ok, se a bactéria entrar por outras vias, vai causar infecção, mas se o sujeito está com um abscesso dentro do fígado e fez cirurgia, não vai causar isso. Parece meio estranho, né? Entrar por aqui, não entrar por aqui, né? O que vocês acham? Então, se é estranho, eu vou falar que está errado. Está errado, validar. Pode ter origem exógena ou endógena, tá vendo? Ou seja, disseminação de qualquer lugar. Aí eu paro de ler e vou para a próxima. Nossa, Alan, tá me dando agonia, porque você não lê tudo. Entendeu o estilo? Eu faço uma hipótese, valido, vejo se está certo ou não e bora. Ah, mas eu fico super ansioso, porque eu sinto que eu estou deixando passar informações. É melhor passar as informações inúteis e focar nas úteis. E como é que você sabe quais são as úteis? Fazendo muitas questões, entende? Então, homem, 70 anos, com fadiga, tem ascendente diabetes. O exame físico tem edema de membros inferiores. Em terço distal com sinal de Godete positivo. E eu não faço ideia do que é isso, um sinal de Godete positivo. Mas enfim, tá bom, né? Ele, no fim das contas, quer saber qual exame tem que fazer, desses aqui. Então, vamos seguir. A PA está alta e a glicada está altíssima. Qual exame para detecção precoce de patologia renal nesse doente? Então, tem algumas coisas aqui. Ele quer saber qual exame de detecção precoce. Não é isso? Precoce. A gente lembra lá que tem a microalbuminúria, né? Que é para ver pequenas quantidades de albumina para já pegar a complicação, né, do diabetes renal precocemente. Eu lembro disso. Então, vamos ver. Pesquisa de morcego eritrocitário. Não, isso é para diagnóstico diferencial de hematura, né? Albumina sérica. Da albumina do sangue. Isso vai ajudar? Não. Creatinina sérica. Não. Creatinina só aumenta quando já está uma insuficiência instalado, né? Não faz o menor sentido. Ureia também não. É albumina urinária, não é isso? A gente sabe lá dos exames, de complicação de diabetes, não sei o quê. No caderno de atenção básica do Ministério da Saúde, tem a recomendação de todo paciente com diabetes, com hipertensão, usar microalbuminúria a cada tanto tempo. Ou seja, a gente quer procurar albumina na urina, né? Então, nós vamos validar, tá certo, não vou ler nenhum comentário. Entende? Por quê? Porque eu sei que é isso. Nossa, Alain, mas e aí? Já tem o quê? 8 anos que eu estudei isso, é um conhecimento que na época eu lembro que ele foi repetido em várias questões, eu sei isso, então eu passo para a próxima, não gasto tempo. Paciente de 55 anos, com dor significativa, com início a 6 meses, acometendo os pés. E a 2 meses, com acometimento das mãos. Ó, pé e mão. A gente acabou de ler um negócio lá de bota e luva, não foi? Beleza. A dor em queimação com diminuição concomitante de sensibilidade. Ó, tem treta dos nervos. A gente viu que tinha treta dos nervos lá na polineuropatia, simétrica, não sei o quê. Apesar da presença de alodine. Diabetes tipo 1 a 45 anos. Né? A conduta medicamentosa inicial é... O que a gente viu lá que é medicamento? É medicamento para nervo, não é isso? Então, vamos ver. Anti-inflamatório não esteroide e antidepressivo seletivo para serotonina. Não, a gente lembra que eram os duais, não é isso? Não eram os ISRS. Não fala nada de AINE, né? Gabapentinoides e antidepressivos seletivos para serotonina. Não, não era seletivo, né? Anti-inflamatório e canabinoides, não. Gabapentinoides e antidepressivos duais. A gente sabe que é isso, não sabe? A gente viu a aula, eu tenho certeza que é essa a resposta. Eu vou validar, vai dar que está certo, eu vou passar para a próxima e não vou sofrer. Veja bem, ó. Deu certo, passei. Passei rápido, ó. Pra ter vontade de ficar lendo o comentário, certo? Alan, como você tem certeza? Eu acabei de ler isso lá na aula. Não foi? A gente acabou de ler isso, né? Vamos voltar aqui na aula. Desce, desce, desce. Tratamento. Gabapentinoide e duais. Não é isso? A gente leu isso, né? Então, vamos ficar felizes. Vamos lá. Paciente de 45 anos de idade, unha encravada, considerou exagerado sua constante reavaliação e monitorização da lesão em pé. Estranho, né? Ele quer o item correto quanto ao seu posicionamento. Ou seja, o paciente está com alguma treta e você tem que se posicionar, né? Basicamente é isso. Porém, sempre se queixava de dormência nos membros inferiores, para reduzir o ônus resultante das neuropatias diabéticas ou sequelas.
seja, a questão mal escrita, né? Está sem sentido aqui. Indique o item correto quanto ao seu posicionamento. Ou seja, é um paciente que tem diabetes, tem encravado e que está achando ruim de ser reavaliado frequentemente, né? Basicamente é isso. Então, vamos lá. São importantes estratégias para sua detecção precoce e prevenção nos planos nacionais de cuidados com DM. Ok. Está falando que é importante essas estratégias, deve ser, né? As neuropatias diabéticas constituem a complicação crônica rara, deve ser mais aqui, né? Mais subdiagnosticada e subtratada do diabetes. Sei lá, pode estar positivo, pode ser verdade, né? Tudo isso que foi falado aqui. Não sei, nada pareceu esquisito. São importantes estratégias para sua detecção tardia. A frase por si só não faz sentido, né? Você está falando de uma complicação da doença. Você vai falar que é importante a detecção tardia? Não faz sentido, né? Não são importantes estratégias para a detecção precoce. Não. Nem vou ler o resto. É difícil argumentar que algo não é importante ser detectado precocemente em medicina, né? São importantes estratégias para detecção precoce e prevenção nos planos nacionais de cuidados com DM. Então, até agora está igual a primeira aqui. As neuropatias diabéticas constituem a complicação crônica mais prevalente, subdiagnosticada e subtratada de diabetes. Então, aqui está falando que é complicação rara e aqui está falando que é complicação mais prevalente. Ou seja, a gente tem que decidir se é raro ou se é prevalente. Basicamente é isso. É uma das duas, concorda? Aí, é raro ou é prevalente? A gente viu lá que pode aparecer até no pré-diabetes, concorda? Então, uma complicação pode aparecer até na fase da doença, que ela nem é doença ainda. Será que isso é raro ou é prevalente? Olha, a professora não deu essa informação lá, mas vamos raciocinar. É uma complicação que fala lá que é a mais comum, lembra disso, e que pode aparecer até no pré-diabetes. Ou seja, a doença nem está instalada ainda e ela já apareceu. Não tem como ela ser rara. Tem que ser prevalente. Então, vou marcar isso aqui. A gente acertou, vou passar para a próxima. Viu? Sem drama, sem nada. Olha o tanto de tempo que a gente ganhou sem gastar tempo com treta, né? Depois, o pé diabético está entre as complicações mais frequentes do diabetes mellitus e suas consequências podem ser dramáticas para a vida do indivíduo. Ok. Qual que é a correta? O exame periódico dos pés das pessoas, que pode identificar precocemente alterações, permitindo um tratamento oportuno, evitando o desenvolvimento de complicações, deve ser feito em unidades especializadas. O que ele está te falando é assim? Você tem que encaminhar o paciente para um local especializado para fazer esse exame. É isso. Aqui está falando que é das mais frequentes, que é importante, que é dramático. Então, em vez do médico do posto fazer, ele tem que encaminhar para uma unidade especializada. É isso que essa alternativa está fazendo. Eu já acho que ela está errado, né? Mas, enfim, vamos lá. Entre as complicações, a ulceração e a amputação de extremidades, que são complicações do pé diabético, são algumas das mais graves, de maior impacto socioeconômico e são inevitáveis. Tá? Uma complicação inevitável é complexo, né? Deve estar errado também. O pé diabético pode ser neuropático, vascular isquêmico e misto, mas as características são as mesmas, assim como a evolução. Estranho, né? Não é a mesma coisa, né? Um pé neuropático vai ter mais questões neuropáticas, o vascular mais questões vasculares. A evolução é diferente também, deve estar errado também. Denomina-se pé diabético a presença de infecção, ulceração e ou destruição de tecidos profundos associados a anormalidades neurológicas e a vários graus de doença vascular periférica em pessoas com diabetes. Parece ok, não parece? Assim, denomina-se pé diabético essas complicações todas do pé, né? O que poderia estar errado aqui? Ele já coloca coisas mais avançadas. Então, infecção, ulceração e destruição de tecidos profundos. A pergunta é, precisa ter essa treta toda para denominar-se pé diabético? Entende? Ou seja, tem que estar nessa intensidade toda para chamar de pé diabético? Não sei. A abordagem educativa das pessoas com diabetes tem pouca importância. Nunca vai ser essa, né? Ou seja, de todas aqui, a que está mais ok é essa. Apesar que pode ter um erro nisso. Ou seja, talvez chama-se de pé diabético antes desse estágio aqui, né? Em alterações mais sutis. Eu vou validar. Se essa aqui estiver certa, eu vou ler ela. Ó, se validando. Tá certo. Correta, segunda definição clássica. E boa para você ter em mente. Ou seja, vamos ler ela de novo. O que é um pé diabético? É a presença de infecção, ulceração e destruição de tecidos profundos, junto com anormalidades neurológicas e vários graus de doença vascular. Pronto, aprendi uma definição, tá vendo? Olha que beleza. Essa aqui seria uma questão que eu ia marcar como favorita. Então, marquei como favorita. Tá vendo? Então, das questões todas que caíram até agora, a única que eu tive vontade de marcar como favorita é essa. Qual outra que eu poderia marcar como favorita? Aquela da
da, da mononeuropatia, né? Da polineuropatia periférica, que é a mais comum, né? Que eu agora não faço nem ideia de onde ela está. Vamos achar aqui. 8, 10, 10, 10. Ó, isso aqui tem uma informação, que é o tratamento da neuropatia periférica. Essa aqui também é uma questão que eventualmente eu ia marcar como favorita. Mas a gente está procurando aqui é aquela outra questão que fala da polineuropatia. Que coisa, sumiu a questão. 2, 3. A questão sumiu, gente. Mas eu marcaria ela, entendeu? Vocês entenderam, né? Aquela questão da polineuropatia, que é a mais comum, pega as mãos, pega os pés, bota, mão. Talvez eu marcaria esses três aqui como favoritos. Ok, são questões que são rápidas de fazer. Se eu guardo esse conceito logo antes da prova, é um conceito que, sabendo ele, eu acerto uma questão. Vocês viram o que eu usei para acertar essa questão aqui, que eu marquei como favorito? Eu sabia essa informação, né? E com isso eu acertei a questão. Eu saber isso faz diferença, entende? É uma coisa que eu quero rever logo antes da prova. Então vale a pena marcar como favorito. Então, de 12 questões até agora, né, marcou 3 como favoritas, né? Deu 25%, que está ok, né, no fim da revisão. O diagnóstico de neuropatia periférica diabética é essencialmente clínico e baseia-se na presença neurológica alterada. Ok, não entendi nada do que está falando. O ideal é que a metodologia a ser utilizada não tenha a capacidade de avaliar tanto as fibras nervosas finas e fibras grossas. Ou seja, está falando de alteração nervosa para diagnóstico de neuropatia diabética, que está falando que não quer que avalie a fibra nervosa fina e grossa. Deve estar errado isso, né? Não faz sentido. Provavelmente, quanto mais avaliar, melhor. O ideal é que a metodologia tenha a capacidade de avaliar tanto fibras finas, mais tardiamente acometidas, quanto grossas. Ok, pode ser. O ideal é que a metodologia tenha a capacidade de avaliar as finas e as grossas. Só que nessa alternativa aqui, fala que as finas são mais precocemente acometidas, excluindo sensibilidade térmica, dolorosa e função surdomotora. Enquanto que nessa de cima aqui, fala que inclui sensibilidade térmica, dolorosa e função surdomotora. Ou seja, a gente tem que saber se fibra fina, qual é a sensibilidade que ela leva. Basicamente é isso, né? Para saber a diferença entre essas duas. Depois, o ideal é que a metodologia seja utilizada tenha a capacidade de avaliar tanto as fibras nervosas finas, que aqui mais uma vez inclui isso, e fibras nervosas grossas. Agora a gente tem que achar qual é a diferença das duas alternativas, né? Então, essa aqui. Mas, aqui fala que as finas são mais precocemente acometidas, aqui mais tardiamente acometidas, né? Aqui precocemente e precocemente, só que aqui exclui e aqui inclui. Ou seja, eu tenho que saber se inclui ou se exclui essa sensibilidade e se é precoce ou tardio, né? Eu vou entender que as finas são mais precocemente acometidas. Por quê? Porque elas são finas. E se as grossas, todas as alternativas falam que é reflexo, sensibilidade vibratória, tátil de posição, sobra para finas essas aqui, concorda? Assim, vamos à lógica. A gente sabe que tem sensibilidade térmica, dolorosa, função sudomotora, reflexo e tal. Beleza. Todas as alternativas colocam que as fibras grossas têm esses aqui, ó. Todas, sem exceção. Não é isso? Se as grossas têm isso aqui, sobrou para finas os outros. Então, se eu falo que exclui isso aqui, quais fibras vão levar essas sensibilidades aqui? Não é a fina, não é a grossa? Qual que é? Não tem outra, né? Então, essa aqui não pode ser. Então, tem que ser essa ou essa. Então, tem que incluir a sensibilidade térmica, não sei o quê. Agora, a decisão é se as fibras finas são mais tardiamente acometidas ou mais precocemente acometidas. Provavelmente é mais precocemente. Então, vou marcar essa e vou ver se é isso mesmo. Marquei, é isso mesmo. Então, fala, a única alternativa que corretamente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, é essa. Ou seja, então é precoce e ela leva essa sensibilidade. Isso é uma informação importante? Não sei, só teve uma questão disso até agora, né? Então eu não marcaria essa questão como favorita por enquanto. Mas se caísse outra questão dessas fibras, eu ia considerar marcar como favorita essa próxima questão. Mulher de 66 anos, diabética, doença renal crônica, está na unidade de baixa saúde, tem novos exames, a taxa de fração glomerular está meio ruim, 31. Relação amônia-creatinina intermediária, né? A gente viu lá naquela tabelinha lá que menos de 30 é um grupo, 30 a 300 é outro e mais de 300 é outro. Então está no meio do caminho. Em face do exposto, assinala a alternativa que apresenta a conduta adequada. Taxa de irritação glomerular, relação amônia-creatinina.
urina 1 e dosagem séria de potássio semestral. Manter segmento OBS e uma PA mais baixa. Então, ele está falando que basta fazer isso aqui para controlar a senhorinha diabética de 66 anos, né? Então, ela está bem ruim e tal. Tem que fazer alguma coisa, concorda? Para diminuir essa albumina, para queimar o rim mais devagar, né? Isso que a gente quer. Então, isso aqui é tudo exame, e manter segmento OBS com a PA-alvo menor que 130. Não sei, eu senti falta de indicar um IECA, alguma coisa assim, mas pode ser que esteja certo, vamos ver. Caminhar para a NEFA para uma programação de fístula nos próximos 6 meses e PA-alvo menor que 130 por 80. Você sabe que fístula é quando a gente está pensando em diálise, né? Hemodiálise, não é isso? Você está pensando em hemodiálise, você manda o paciente para aplicar fístula, né? A fístula arteriovenosa aqui, que o cirurgião vascular faz. E o objetivo disso é permitir fazer hemodiálise pelo braço, né? Então, a gente tem que pensar isso no lecional avançada. A gente lembra que avançada é menor que 15, não é isso? Então, não está no lecional avançada. Então, faz sentido isso aqui ainda. Taxa de fração glomerular, relação à albumina creatinina anual, urina e dosagem séria de potássio semestral e manter segmento OBS com pA-alvo menor que 140 por 90. Ou seja, essa e essa são a mesma, só que o alvo de pressão aqui é mais baixo do que aqui. Ou seja, pode ser uma das duas. Caminhar para o NEF para fazer relação albumina creatinina semestral, urina 1 e dosagem séria de potássio a cada 3 meses. Programar a terapia renal substitutiva com pA-alvo menor que 130. Mais uma vez, a senhorinha ainda nem está tão ruim, não está na hora de fazer de terapia renal substitutiva, concorda? Então, não deve ser essa. Seguindo a OBS, dosar cálcio, fósforo e pH trimestral e potássio mensal com pA menor que 120 por 75. Tá esquisito, né? Assim, ter todo esse controle de doença renal crônica, inclusive com PTH a cada 3 meses e acompanhar isso na OBS, esquisitíssimo. Para quem já acompanha o OBS, sabe que a OBS não faz esse tipo de acompanhamento intensivo, assim, né? E essa pena está muito baixa, na minha opinião. Mas, enfim, não sei o que está certo. Eu ficaria entre essa e essa, né? Agora, como o rim da senhorinha está quase torrando, e a gente sabe que a hipertensão pode piorar o rim, eu ficaria mais tendencioso a marcar isso aqui. Por quê? Provavelmente essa pressãozinha mais baixa ajuda. É isso, eu não sei. Aí toda vez que você chegar na informação que você não sabe, eu sei isso aqui? Não. Eu vou querer consultar algum lugar? Não. Eu vou querer assistir alguma aula? Também não. Eu vou? Não, não vou. Então, sem sofrer muito, você marca uma, assume a chance de errar, e aí resolve depois. Então, vou marcar. Se tiver certo, eu vou ler o comentário só dessa. Se tiver errado, eu descubro por quê. Então, vamos lá, validar, erramos. Ou não erramos, né? Porque fica amarelo. Questão dada como incorreta pela banca, porém considerada correta pelo Medcoff. Então, beleza, tá vendo? O Medcoff falou que tá certo, tá valendo. Então, o alvo pressórico realmente é mais baixo. Vamos ver o outro aqui. Ele fala que não é 140, tá vendo que é 130. Ou seja, tá certo, né? Então, ele coloca aqui, encaminhar para o NEGA, só no estágio 4, ou seja, ela entra no estágio 3, né, que é acima de 30, apesar que está quase no 4, né? Essa avaliação, não sei o que, é feita anualmente nesse estágio. Então, ou seja, a cada 3 meses realmente era muito intensivo uma coisa feita numa doença renal crônica que nem é tão grave ainda. Você não vai ler o resto? Aqui, não vou. Sabe por que eu não vou? Porque se tiver mais coisa importante, vai aparecer em outras questões, entendeu? Então, vamos lá. Ele deu 3 alternativas e quer saber qual que está certo. Então, ou é 1, ou é 3, ou é 2, ou 2 e 3. Ou seja, pelo menos uma está errada, né? Basicamente é isso. Então, mulher de 68 anos, tem diabetes insulina dependente, chega na idade de saúde agitada com tremores. Deve ser uma hipoglicemia, né? Não está alimentando adequadamente, só bebeu água acordar e usou NPH. Deve ser hipoglicemia. E usa NPH irregular. Ao exame, PA alta, frequência boa, HGT de 54, deve ser glicemia capilar, né? Eu não sei o que é HGT, mas deve ser capilar de 54, sem outras particularidades. De acordo com a associação mecânica, não sei o que. Esse quadro é grave. Não deve ser, né? Se a mulher chegou lá e tal, em 54 é baixo, mas não é tão grave assim. Né? Então, sei lá, eu falaria que a 1 tá errado. Por que a 1? Não sei. O que falta eu saber? Qual é a definição de hipoglicemia grave? A, D. Eu sei? Não sei. Então, eu chuto, eu faço inferências. Me parece que 54 não é grave. Me parece que não é grave. Mas pode ser. Então, ou seja, nessa questão, antes de acabar a questão, eu já sei que eu tenho hiponatremia, eu tenho que responder essa pergunta, entende? Deve-se administrar 20 ml de glicose e manter a glicose intravenosa a 10% até glicemia maior que 80. Pode ser que esteja certo, concorda?
Não sei. A administração de insulina que provavelmente causou hipoglicemia foi realizada às 22 horas. Então lá, eu uso 30 de NPH de manhã e 20 às 22. A gente sabe que a NPH tem um pico várias horas depois e ela dura por várias horas. Então, se é 7 da manhã isso, né? Então, sim, foi a NPH da noite, né, que causou isso. Até porque ela usa regular antes do almoço. Então, não foi a NPH que ela usou de manhã, né? Foi a NPH da noite e já que ela está comendo pouco, ela fez hipoglicemia, não é isso? Então, essa 3 está certo. Se a 3 está certa e a gente acha que a 1 está errada, sobra ou essa ou essa. Então, a gente tem que definir se a 2 está certa. Deve administrar 20 ml de glicose, manter a glicose intravenosa a 10% até a glicemia. Aí depende de protocolo, né? Tem lugar que fala que é 40, tem lugar que fala que é 20, tem lugar que fala para você pôr glicose, tem lugar que fala para não pôr. Aquele tipo de coisa, assim, não tem uma resposta certa, entendeu? Vai depender do protocolo. Provavelmente a A, D tem um protocolo e que está baseando nesse protocolo. Eu sei qual que é esse protocolo, não faço a menor ideia. Isso aqui parece algo razoável? Parece ok, né? Então eu vou considerar que está certo. 2 e 3, e aí no comentário eu resolvo. Validar, ele considerou que está errado. Aí eu vou entender por que está errado. Aí provavelmente ele vai falar assim, não é 20 ml, são 40. Ele vai falar assim, não precisa ser glicose 10%, pode ser 5%. Ou então ele vai falar assim, só manter a glicose intravenosa se a glicemia inicial for abaixo de tanto. Ou então ele vai falar assim, manter a glicose intravenosa até a glicemia maior do que 100 ao invés de 80, entende? Essas picuinhas de protocolo que não tem como saber, entende? Então eu vou lá para a resposta procurando essa informação e buscando aprender ela. 2, incorreta. Vamos ler tudo, né? 1, incorreta. Grau 3 é casos em que precisa assistência de outra pessoa para administrar, e grau 2 para os casos de glicemia menor que 54. Ou seja, não é grave. Ela está no limiar, né? Vamos lá, vamos tá lá. Ela estava com 54, ou seja, bem no limite, né? Eles colocam uma coisa bem para gerar dúvida mesmo. Incorreto. O recomendado nesse caso é a ingestão via oral. Além disso, o alvo do tratamento é restituir a glicemia normal. Ou seja, o erro aqui é que, como não é grave, só que a glicose oral já está valendo. Então é isso a picuinha, tá vendo? Assim, se alguém fizesse isso aqui, estaria errado? Acho que não, só não é necessário, entende? Então, por isso que está errado. Ou seja, em próximas questões eu tenho que considerar a eventualidade de o oral resolver a hipoglicemia se ela não for grave, é isso. E 3 correto, a gente já discutiu a 3. Ou seja, aprendi uma coisa aqui. O que eu aprendi? Que com 54 dá para tratar com oral se a pessoa não tiver sintomas, e que a hipoglicemia grave, né, precisa de ter outra pessoa, que seria o que ele chamava de grau 3. Qual das seguintes afirmações sobre complicações crônicas de diabetes é correta? O que é correta? Primeiro, a retinopatia diabética está associada com a hiperglicemia transitória, e seu risco diminui com o controle glicêmico a curto prazo. Não, né? Você controlou a glicemia, a retinopatia diabética diminui? Não, essas coisas são todas assim, foi e não volta, né? Então isso está errado. A nefropatia diabética é caracterizada por hipertensão, sendo a proteinúria um marcador tardio e menos relevante. Não, a gente sabe que a proteinúria é precoce, né? Tanto que entra no rastreamento. A neuropatia autonômica cardiovascular no diabetes é uma condição rara e, portanto, não representa uma preocupação significativa em pacientes diabéticos. Qualquer coisa que fala assim, essa coisa aqui é rara e não é preocupação, deve estar errado. Por que está errado? Claro, deve estar errado. Não sei se é raro, acho que nem deve ser tão raro. E falar que não é uma preocupação significativa, uma coisa que pode matar, né? Neuropatia autonômica cardiovascular, é esquisito, né? Então isso deve estar errado também. Então eu já considerei que as 3 primeiras estão erradas. A macroangiopatia diabética, frequentemente observada em grandes vasos, está mais associada a eventos isquêmicos, como infarto do miocárdio, do que acidentes vasculares cerebrais. Eu não faço nem ideia disso aqui. Vamos deixar de molho. O pé diabético é uma complicação comum, e sua prevenção inclui o controle rigoroso da glicemia. Certo, né? Então, essa aqui está errado? Provavelmente está. Por quê? Não faço ideia. Vamos validar e ver. Validando, acertando. A macroangiopatia não é mais associada a eventos isquêmicos, como infarto, do que acidentes vasculares cerebrais. Ou seja, ficou esquisito aqui, mas ele quis dizer que tanto infarto quanto AVE tem o mesmo risco, um não tem mais risco que o outro. E como a gente sabe, o pé diabético é uma complicação comum e está valendo. E pronto, a gente fez 16 questões. Não sei se essa relógio aqui está certa ou não, deixa eu ver quantas horas. Não, a gente gastou bem mais tempo que isso, né, eu acho. Mas é porque eu estava explicando, então deve ter dado aí o quê? Mais de 5 minutos por questão, né? Mas é só para mostrar a ideia. A gente acabou aqui, então fizemos 16 questões, né? Dessas, 2 são questões teoricamente anuladas. Se o seu banco de questão tem como filtrar as questões anuladas, o melhor é não fazer elas, porque não faz sentido gastar tempo e depois você tem resposta também. Então, o ideal seria nem considerar essas 2 aqui, enfim. Por quê? Porque são questões anuladas. Então, eu vou desconsiderar elas, vou considerar que eu fiz 14 questões e errei 2.
Eu não estaria no meu plano. Eu fiz 14, acertei 12. É isso, entendeu? E aí bora para a próxima. Então, assim, desde que a gente leu aquele monte de coisa lá, de complicação e tal, caiu só 2 ou 3 questões de nervo, o resto foi tudo rim e olho, não é? Então a gente descobre que rim e olho é muito mais importante. E pronto. Imagina se eu ficasse aqui gastando 80 minutos para ler isso aqui. Ah, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Tem que decorar cada uma dessas aqui. Isso nem caiu, tá vendo? Assim, totalmente irrelevante. Então, as questões ditam para a gente, efetivamente, o que é importante. Lembra, eu fiz 16 questões aqui porque foi aleatório, mas o Planner vai te falar para fazer o N que estatisticamente faz sentido você gastar tempo com esse N de questões, considerando a meta de nota que você tem. Entende? Então você vai fazer o N que for necessário, né? Basicamente é isso. Ah, Alan, eu estou desesperado, eu tenho que fazer 500 questões, 1000 questões de um tema. Estatisticamente é o que vale a pena você fazer. E se você fizer as questões do jeito que eu estou fazendo aqui e aprender as questões, depois da questão 200 ou 300, você já olha a questão e já sabe o resultado. É rapidão, entendeu? Se você ficar ali fissurado, fixado e tal, você fica 2 meses fazendo 800 questões. Não faz sentido. Tem que ser rápido, entendeu? É esse ritmo aqui. Ah, não sei o que pulou. Ah, não sei o que pulou. Tem que largar completamente a necessidade de controle, de falar, não, eu estou no controle, eu tenho que saber tudo. Não, não tem. Tem que saber o que cai. Alan, mas eu tenho o objetivo também de ser um bom médico. Eu entendo, eu valorizo isso, eu também tenho, mas para ser um bom médico você tem que fazer residência. E para fazer residência você tem que ir bem na prova de residência. E para ir bem na prova de residência você tem que estudar para a prova de residência. Ah, não, mas meu professor sempre falou que eu tenho que largar tudo, estudar pelo livro de texto básico. Ok, né? Pelo internato isso pode ser bom, mas para a residência, se o seu objetivo é nota na prova de residência, tem que deixar a picuinha de lado e ser rápido. Não tem outro jeito. Essa é a maior informação que eu posso passar para vocês. E vocês viram aqui o meu desapego, né? Ah, Alan, você está fazendo assim porque se acertar isso aí ou não, não faz diferença. Não, né? Não. E vocês vão ver que se tivesse 200 questões aqui, ó, das 150 em diante, dificilmente eu erraria uma questão. Por quê? Porque começa a repetir tudo. Se a gente fizesse 150 questões ao vivo aqui junto com vocês, vocês vão ver lá para a questão 150, que eu ia ler a alternativa e falar assim, ah, mais uma questão cobrando isso. Eu ia olhar a resposta e falar, ah, é essa. Marca e vai para a próxima, entendeu? Assim, sem firula nenhuma. Com poucas questões, nem repetiu questão nenhuma, né? Assim, foram quase todas questões inéditas. Então, a gente não pode ver isso acontecendo. Mas depois de 100, 150, 200 questões, poucas questões vão ser inéditas. A maioria já aconteceu. E aí você tem que fazer rápido, tem que dar linha, tem que, enfim, fazer tudo na maior velocidade possível. Tá bom? Eu vou parar de compartilhar aqui.